Gálatas 5, versículo 13. Poder estar aqui com o pastor Rodrigo, com a pastora Mara, está sendo uma grande alegria, poder estar conhecendo um pouco mais vocês e desfrutando dessa bênção de Deus que tem estado sobre vocês, e desejar que Deus continue a abençoar vocês muito, mas muito mesmo, de uma forma muito especial. Que a história de Boa Esperança seja transformada a partir dessa igreja que está aqui. Que as pessoas que virão após nós, elas possam relatar que Boa Esperança tem duas histórias, uma antes dessa igreja e outra depois desta igreja, por causa do impacto, da transformação e da bênção que essa igreja foi, tem sido e vai continuar sendo para essa cidade. E a boa notícia é que isso passa a partir de você. A boa notícia é que Deus vai usar você para que outras pessoas sejam alcançadas. A boa notícia é que muita gente será livre de uma eternidade sem Deus, porque Deus vai jorrar através de você a fonte de águas vivas, que é o poder do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Então, que vocês possam construir essa história junto e que os melhores anos da vida ainda estejam pela frente, em nome de Jesus. Gálatas 5, você encontrou aí? Vamos lá? Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 13, Gálatas 5, a partir do versículo 13, a palavra de Deus está escrita assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade que hoje vocês têm para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções que são divisões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de, essa aula inaugural da Escola Bíblica desse ano, trabalhar com vocês um pouco sobre como nós podemos entender melhor a posição que hoje nós ocupamos em Cristo e como que isso nos conscientiza da liberdade que temos em vivermos ou uma vida para a carne ou uma vida para o Espírito. É muito curioso que o que Paulo está falando aqui, em primeiro lugar, é aquilo que na teologia a gente chama de tricotomia. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga tricotomia. Que é o conceito da ideia de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando Paulo fala aqui sobre a questão de não dar vazão à carne, é muito curioso que nessa carta mesmo, aos Gálatas, Paulo vai citar dois termos para a ideia de corpo e a ideia de carne, ok? Corpo e carne. O que é corpo? Corpo é isso daqui, corpo é matéria, ok? É a sua estrutura da sua tricotomia. Você tem uma alma, que são as suas emoções, é todo o seu conjunto interno da existência da vida. Você tem o espírito, que é aquilo que te conecta a Deus, é a bênção de Deus, é a força de Deus que habita em você. E tudo isso reside a partir de onde? Do seu corpo, ok? Então o seu corpo é esse templo, é essa base, que a sua alma e o seu espírito
a parte que te conecta com a vida e com as suas emoções reside dentro de você. Essa é a nossa tricotomia. Quando Paulo fala sobre corpo, ele usa um termo. Quando Paulo fala sobre carne, ele usa outro termo. São dois conceitos totalmente diferentes. Quando Paulo constrói a ideia aqui de corpo e de carne e de espírito, ele está trabalhando não a ideia de matéria, praticamente dito, e espírito, mas ele está trabalhando a ideia de uma natureza caída, herança do pecado de Adão, e uma natureza vivificada em Deus, herança de Cristo em nós. Isso é muito interessante a gente entender, principalmente para a prática da vida espiritual, a busca, por exemplo, da vida devocional. Quer ver uma coisa interessante? Quem aqui tem frequentemente o hábito de ter um período de jejum e de consagração? Faz assim com a sua mão, creio que uma grande parte de vocês. Naquele momento ali, você não alimenta o seu corpo, sim ou não? Sim. Só que o jejum não tem a ver só com não alimentar o corpo. O jejum tem a ver com não alimentar a carne, ok? Se quando se conclui aquele tempo, por exemplo, de você não ter alimentado o corpo, você volta a alimentar a sua carne, o propósito foi quebrado. Você, na verdade, quando abre mão de um tempo de refeição, para você estar em comunhão com o Senhor, em louvor ao Senhor, em outras palavras, o que você está dizendo é o seguinte: Senhor, eu quero deixar muito claro para o Senhor que esse tempo de consagração pessoal, ele vale muito para mim, a ponto de que eu estou abrindo mão de fazer algo que eu preciso para o meu corpo, para a minha manutenção física, nesse tempo de busca pela sua presença. Agora, imagina, por exemplo, que o tempo de jejum e de consagração ali, você não alimentou o seu corpo, mas você alimentou a sua carne, ok? Você não tomou talvez o café da manhã, mas mentiu. Não tomou talvez o café da manhã, mas fez algo que você sabe que foi pecado contra Deus. Embora você não alimentou naquele momento o corpo, você acabou alimentando a carne, porque corpo e carne são duas coisas distintas. É curioso a gente entender isso para entender a seguinte perspectiva. Se no seu tempo de consagração, por exemplo, você tem aquele tempo de você não alimentar o seu corpo e você entrega em algum momento aquele jejum e volta a alimentar o seu corpo, o tempo do jejum do corpo, ele termina. O tempo do jejum da carne tem que ser interminável. Você compreende isso? Deixa eu te dar um exemplo aqui sobre perspectiva devocional. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus visitava o homem na viração do dia. Deus visitava o homem na viração do dia. Há uma coisa muito curiosa ali, porque o termo viração ali, na verdade, ele é sequência ou consequência daquilo que é chamado de Septuaginta, que é a tradução da versão hebraica para o grego, a versão dos 70, ok? Viração ali não é o termo que está no original hebraico daquele texto. No hebraico ali está ruar, ou ruach, como muita gente pronuncia, que é a ideia de vento, ok? Mas na hora da gente ter, por exemplo, a tradução portuguesa por João Ferreira de Almeida, você tem ali a viração do dia. Se fosse traduzido ali ao pé da letra no hebraico, seria no vento do dia. Mas para sintonizar o período, nossas versões têm a viração do dia. Mas qual que é a ideia ali? Deus entrava todo dia no Éden, no vento da tarde, na brisa do final da tarde. Era quando Deus entrava dentro do Éden para o encontro pessoal com Adão. Sabe aquela brisa que dá no final da tarde? Naquela brisa ali, você imagina Deus todo dia entrando dentro do Éden para estar em comunhão com Adão e com Eva. Por que então nós temos na nossa Bíblia a expressão ali viração? É para sintonizar o momento do dia. A viração do dia no pôr do sol e no início da noite. E você sabe muito bem que para os judeus o dia não começa meia-noite como para a gente. O dia para a gente termina meia-noite. Para os judeus termina 6 da tarde. Quando começa um novo dia, que eles dividem em períodos de vigília da noite. Primeira, segunda, terceira e quarta vigília da noite. De 6 às 9, 9 à meia-noite e assim por diante, período de 3 horas, até que dá 6 da manhã e se inicia um novo dia. Ou seja, dentro do nosso horário, qual era o momento que Deus entrava dentro do Éden, viração do dia? Aproximadamente 6 da tarde, quando Deus todo dia ia se encontrar com Adão. Sabe o que é curioso ali? Preste bem atenção nisso daqui. Deus ia se encontrar com Adão justamente no período que marcava o fim de um dia e o início de um novo dia, na viração do dia. Deus está imprimindo um costume, um hábito em Adão.
que Deus está dizendo é o seguinte: Adão, eu quero que você aprenda que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é começar todos os dias na minha presença. E eu estou vindo para estar na viração desse dia com você. Eu estou vindo para que os seus primeiros instantes, os seus primeiros momentos estejam comigo, sejam na minha presença. Deus está construindo em Adão um perfil devocional. Os primeiros instantes de Adão eram com o Senhor. Deus está imprimindo isso em Adão. Só que há uma coisa muito curiosa aqui. Por quê? Porque quando Adão peca contra o Senhor e juntamente com Eva come do fruto que Deus havia dito a eles para não comer, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, no final da tarde, na viração do dia, o que vai acontecer? Deus vai entrar novamente no Éden. Deus entra no Éden. Ou seja, o pecado de Adão, ele se dá provavelmente em algum momento de tarde. Antes das 6, talvez 1 ou 2, quem sabe 3, 4 horas. É o tempo suficiente para Adão perceber que está nu e procurar um modo de tapar a sua nudez, pegar folhas de figueiras e costurar vestes para ele. Até que na viração do dia, novamente, Deus vai entrar dentro do Éden, e quando Deus entra dentro do Éden, Adão está juntamente com Eva escondidos. E Deus faz uma pergunta: Adão, aonde é que você está? Diga comigo: Deus entrou novamente na viração do dia. Sabe o que é curioso? Adão pecou contra Deus em um dia que ele já havia estado com o Senhor. Deixa eu repetir isso aqui para você. Adão pecou contra Deus, Adão quebrou a aliança em um dia que o começo daquele dia ele já havia estado com Deus. Isso ensina uma coisa para a gente: a vida não pode ser só um momento devocional. A vida tem que ser uma vida devocional. A vida não é só um momento que eu não alimento o meu corpo. A vida tem que ser 24 horas que eu não alimento a minha carne. A vida não tem que ser apenas um período que eu estou na igreja. A vida tem que ser um estilo de vida que glorifica a Deus em tudo. Quando a mulher samaritana interrogou o Senhor e perguntou: Senhor, já que o Senhor mexeu em culto, em fé, em vida espiritual, deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor: aonde é o lugar certo para adorar? Porque o nosso povo fala que é aqui em Gerizim, os judeus falam que é lá em Jerusalém. Deus disse: mulher, chegou o tempo, agora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus estava dizendo: mulher, adoração na nova aliança tem sim a ver com um lugar, mas é mais do que um lugar. Adoração na nova aliança é um estilo de vida, é mais do que 2 horas que você entrega para Deus no templo, são 24 horas que você vive para Deus na sua vida. É mais do que um tempo de culto, é uma vida de culto. É mais do que um momento de celebração, é uma vida de celebração, para que onde você estiver, Deus possa estar sendo glorificado e louvado através da sua vida, ali aonde você está. Por quê? Porque Deus quer nos ajudar, que é preciso romper essa barreira. A vida com Deus não tem que ser apenas um momento. A vida com Deus tem que ser a vida como um todo. Você está entendendo isso? Então, é interessante a gente entender essa perspectiva. O tempo com Deus tem que ser mais do que esse tempo aqui, por exemplo. Tem que ser mais do que o tempo na célula ou o tempo no culto, em 1 ou 2 celebrações que você participa por semana. O tempo com Deus tem que ser a vida como um todo. Uma vida entregue a Deus, rendida a Deus, consagrada a Deus, para que em tudo Deus seja louvado por meio de nós. É por isso que é interessante a gente diferenciar, por exemplo, corpo e carne. A gente diferenciar momento devocional e vida devocional. Uma vida consagrada apenas de um momento de consagração. A proposta de Deus é que a nossa vida seja para Ele como um todo. Você entende isso? Diga glória a Deus. Só que Paulo aqui está dando uma boa notícia para a gente. A boa notícia que ele está dando é o seguinte: você não é mais escravo do pecado. Agora você é livre. Isso aqui é um motivo para você lembrar essa pessoa perto de você. Você pode olhar para ele ou para ela e dar um sorriso. Diga para essa pessoa: meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Você não é escravo do pecado mais. Diga: você é livre. Olha a boa notícia que Paulo está dando para a gente aqui. Ele está falando o seguinte: antes, sabe por que é que você pecava? Porque você era escravo. Quem aqui já viveu uma vida sem Deus? Faz assim com a sua mão. Você não tinha opção naquela condição de pecar ou não pecar, ok?
Porque você era escravo do pecado, era domínio, era uma vida subjugada ao pecado. Paulo estava dizendo, antes você pecava, porque você era escravo do pecado. Ele está dando para a gente uma boa notícia. Ele está dizendo, você foi trazido para a liberdade. Sabe o que ele está dizendo? Você não precisa mais viver uma vida no pecado, porque você não é mais escravo dele. O que ele está falando é, sabe por que é que nós ainda pecamos? É por causa do mau uso da liberdade que agora nós temos. Paulo está mexendo aqui num ponto central da vida cristã. O que ele estava dizendo era, antes você pecava porque você era escravo. Hoje você é livre. Se você é livre e não é mais escravo do pecado, você ainda peca porque você não luta contra isso. Porque você aceita a possibilidade de ainda fazer isso. Porque você não entendeu que a condição que você ocupa não é mais de escravo. Então, não há por que mais você voltar a um jugo do pecado, sendo que Cristo já te libertou dele. Paulo está dizendo, nós fomos trazidos à liberdade, vocês foram chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade que hoje vocês têm para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. Aí quando Paulo introduz esse conceito da liberdade cristã, ele dá para a gente 2 termômetros. Quantos termômetros? 2. Primeiro, obras da carne, e segundo, fruto do Espírito. O que Paulo está dizendo para a gente é o seguinte, quer medir como que está o uso da sua liberdade cristã? Avalie ele nesses 2 termômetros. Se quando você analisa as obras da carne, e se quando você analisa o fruto do Espírito, se a sua vida está manifestando mais as obras da carne, é porque, infelizmente, você tem feito um mau uso da liberdade cristã que você recebeu. Mas se a sua vida está manifestando mais as qualificações e as características do fruto do Espírito, é porque você está fazendo um bom uso da liberdade que hoje você tem. Mateus, quais que são as obras da carne? Ele fala no versículo 19. Ele diz, as obras da carne elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, divisões, inveja, bebedice e orgias. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte, olhe para a sua vida, você identifica esses elementos na sua rotina, nos seus hábitos, no seu modo de vida. Se você identifica eles na sua vida, é porque você tem feito um mau uso da condição de liberdade que hoje você tem. Mas qual é o segundo termômetro? A palavra de Deus responde, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, depois de você analisar a sua vida pelas obras da carne, analise a sua vida agora pelo fruto do Espírito. Qual dessas 2 alas, qual desses 2 termômetros que estão mais parecidos com a vida que você está vivendo? Esse é o termômetro para você perceber se você tem feito um bom uso ou um mau uso da liberdade cristã que agora você tem. Você está com a sua Bíblia aí? Volte sua atenção para o verso de número 19. Faz essa conta comigo. Paulo está organizando as obras da carne em alguns blocos, ok? Primeiro bloco aqui é um bloco de pecados morais em relação à sexualidade. Ele fala sobre prostituição, impureza, lascívia. O segundo bloco tem 2 pecados aqui, 2 obras da carne, que falam sobre a deturpação da carne em relação à religião pessoal. Ele fala sobre idolatria e ele fala sobre feitiçarias. Aí tem um terceiro bloco, ele fala sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções que são divisões e invejas. E um último bloco, ele fala sobre bebedices e ele fala sobre orgias. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quando a gente olha para as pessoas, o que a gente normalmente define para ser uma pessoa muito ímpia, muito sem Deus e muito carnal? Quase sempre. A gente tem, por exemplo, alguns
termômetros que a gente vê mais claro, sim ou não? Sim. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade com uma vida desregrada na sua sexualidade. A gente fala, essa pessoa não tem nada de Deus. Mas às vezes uma pessoa que trata mal aos outros, a gente para e fala assim, não, eu sou uma pessoa que não possui educação. Você já percebeu isso? Sabe o que é curioso aqui? Se você perceber, o primeiro bloco, você tem 3 obras da carne que dizem respeito ao distúrbio da sexualidade. O segundo bloco, você tem 2 obras da carne que dizem respeito ao mau uso da religião, que é a idolatria e feitiçaria. E depois você tem inimizades, porfias, ciúme, iras, pelejas, dissensões, divisões e invejas. Você tem 8 obras da carne para a forma como nós nos comportamos uns com os outros. Olha o retrato que Paulo está dando para a gente aqui. O que ele está falando é o seguinte, ó, tem 3 modos de você identificar gente carnal com problema na sua vida moral. Mas tem 8 modos de você identificar gente carnal com problema relacional entre pessoas. Então, às vezes, a melhor forma de você identificar alguém que está vivendo uma vida sob o poder e as obras da carne, porque às vezes é uma pessoa que dentro daquilo que a gente chama de os pecados religiosos, é uma pessoa que não dá nenhum escândalo. Mas quando você olha para iras, pelejas, divisões, intrigas, ciúmes, comportamentos que não tem nada a ver com o Senhor, é gente que reproduz as obras da carne de uma forma absurda na vida dele ou na vida dela. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Você quer ver gente que é cheia do Espírito Santo? Observe a forma como eles tratam as pessoas. Gente vazia de Deus trata as pessoas mal. Gente cheia de Deus trata as pessoas bem. Você quer ver gente cheia de Deus? Observe a forma como ele trata o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o amigo, o filho, a filha. Observe a forma como ele trata o funcionário, o patrão, como ele trata o vizinho. Observe a forma como ele trata os outros. Porque gente que é cheia do poder do Espírito Santo na vida dele, desenvolve a bênção de se relacionar bem, de tratar o outro bem e de ser um representante do amor que há em Cristo Jesus através da sua vida. Paulo começa a mostrar para a gente aqui uma face da espiritualidade que às vezes a gente não observa. Que às vezes a gente para e diz assim, não, é coisa comum. Paulo está dizendo, não, isso daí são obras da carne. Só que ele fala o seguinte, o oposto disso é o fruto do Espírito. Em primeiro lugar, o fruto do Espírito é amor. Você pode repetir comigo? Diga, o fruto do Espírito é amor. Gente, esse amor aqui no grego é ágape. E esse amor aqui não é qualquer tipo de amor. Isso daqui é amar como Deus ama. Você pode repetir comigo? Diga, amar como Deus ama. Tem uma história de um missionário que ele estava trabalhando entre leprosos, ok? E ele havia dedicado a sua vida para evangelizar leprosos, para cuidar de leprosos, para pastorear e discipular leprosos. E passou um homem por ele muito rico e disse assim, ó, eu preciso confessar uma coisa para você. Por dinheiro nenhum no mundo eu teria coragem de fazer isso que você está fazendo, não. E ele olhou para a pessoa e disse, posso ser sincero com você? Por dinheiro nenhum no mundo eu também teria coragem de fazer isso daqui, não. Isso daqui não tem a ver com quanto eu estou ganhando para fazer. Isso daqui tem a ver com amar como Deus ama. Isso daqui tem a ver com tratar como Deus trata. Isso daqui tem a ver com sentir e com cuidar do outro como Deus cuida. Por quê? Porque isso é manifestar a natureza de Jesus a partir de nós. Gente cheia de Deus é gente que ama de verdade. Você pode repetir comigo? Diga, gente cheia de Deus é gente que ama de verdade. Gente cheia de Deus é gente que manifesta compaixão. Mateus, o que é compaixão? Compaixão é eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Há um diferencial de dó para compaixão. Você lembra de uma parábola que Jesus contou, que foi a parábola do bom samaritano? Lembra? Um homem viajante foi assaltado à beira do caminho, quase que morto. Aí vão passar 3 pessoas. Primeiro passou quem? O sacerdote. O sacerdote viu aquele homem, sim ou não? Sim. Parou para socorrer? Não, o texto diz que ele, quando viu o homem, passou de largo. Sabe o que é isso? Ele está vindo na rua aqui, o homem está nesse lado da calçada aqui, ele passa para o outro lado, ele distancia. O levita, a mesma coisa. O bom samaritano fez o quê? Parou, desceu da sua cavalgadura e ajudou aquele homem. Tem um diferencial aqui de dó para compaixão. Por quê? Porque dó é ver por cima. Dó é ver por cima. Dó é perceber a dor, mas não socorrer. Compaixão é diferente. O homem que sentiu compaixão na história, desceu da sua cavalgadura para ajudar.
Porque quem sente dó de alguém, vê por cima a dor do outro. Quem sente compaixão, desce ao mesmo nível para socorrer. O que é que você tem sentido? Dó ou compaixão? Compaixão é manifestação de amor de Deus. É tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Gente cheia de Deus é gente que ama de verdade. Quem aqui já sentiu alguma dor na vida? Levante a mão aí. Dor de cabeça, você já sentiu? Dor de coluna, quem já sentiu dor de coluna aí? Levanta a mão. Dor da ingratidão, você já sentiu a dor da ingratidão? Todos esses tipos de dores são dores ruins de serem sentidas, sim ou não? Mas são dores fáceis de serem sentidas, porque são dores que doem em nós. Sabe qual é a dor mais difícil de ser sentida? É a dor que dói no outro. É a dor que não está doendo em mim. Porque sentir a dor que dói no outro exige de mim uma coisa chamada compaixão. Você lembra da parábola do rico e o Lázaro? Quando o rico olhava para aquele homem que estava cheio de úlceras, feridas, à porta da sua casa, o sentimento dele talvez era: que culpa, que responsabilidade que eu tenho desse homem estar tão doente assim, eu nunca fiz nenhum mal a ele. A Bíblia ensina uma coisa para a gente aqui: na nova aliança, pecado nem sempre é o que eu faço, às vezes pecado é o que eu não faço. Às vezes o erro não é o mal que eu fiz, é o bem que eu poderia ter feito, mas me neguei a fazer. Sabe de onde é que veio compaixão da casa do rico? A Bíblia diz que os cães vinham e lambiam as feridas do Lázaro. A medicina já descobriu que a saliva dos animais contém propriedades terapêuticas. É por isso que quando há uma ferida, o que o cachorro faz? Ele lambe. A saliva dos animais é remédio, aquilo ali é anestesia, ajuda a cicatrizar, diminui a dor, faz com que a recuperação seja mais rápida. Olha que coisa diferente nessa história. Quem poderia ter ajudado, que era o rico, não ajudou. Os cães têm que vir para lamber as chagas. Em outras palavras, o que os cães estavam dizendo era o seguinte: a gente queria poder fazer mais, mas a gente não pode. Mas a gente vai tentar pelo menos diminuir a dor que você está sentindo. Será que você vai deixar que cães tenham mais compaixão do que você? Será que você vai deixar que pessoas que não entregaram a sua vida a Jesus, que não conhecem o Deus que você serve, manifestem mais compaixão do que você? Deus quer gerar em você amor de verdade, para que você manifeste o fruto do Espírito, e para que você seja um agente do amor, transformador de Deus, para a vida das outras pessoas. Você está entendendo isso? Fruto do Espírito é amor. Você pode repetir comigo? Diga: o fruto do Espírito é amor. Segundo lugar, o fruto do Espírito é gozo. Você pode repetir comigo? Diga: gozo. No grego isso daqui é chara. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga: chara. Sabe o que é chara no grego? Alegria. Só que a alegria aqui é uma coisa diferente da alegria que o mundo dá. Paulo, por 16 vezes na carta aos Filipenses, escreveu: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe onde que Paulo estava ali? Preso. Como que alguém que está preso por causa do Evangelho consegue se alegrar? Essa alegria aqui, que é chara no grego, que é o termo que Paulo usa, que é o termo que está sendo usado aqui, não é qualquer alegria, é a alegria segundo Deus. É um nível de alegria que somente Deus pode gerar no seu coração. Tem um conceito muito interessante da diferença de alegria para felicidade. Essa alegria aqui é alegria de felicidade, não é alegria passageira. Por quê? Porque a alegria, ela é uma partícula de um momento, ok? Alegria são sensações. No cotidiano, na vida secular, alegria são sensações. É uma notícia que você recebe. Você está vendo o time que você gosta no futebol, ele faz um gol, você fica alegre. 2 minutos depois toma um empate, você fica meio borocochô. Aí 5 minutos depois toma uma virada, você fica triste. Você teve 2 momentos de alegria, 2 minutos de alegria. Quem viu o jogo do Brasil aí contra a Croácia na Copa do Mundo e ficou alegre quando o Neymar fez o gol? Levanta a mão aí. 5 minutos depois, o único chute dos caras no gol empatou. O que foi que você sentiu naquele momento ali? Alegria. Quem aqui num dia de muito calor
já bebeu um copo d'água bem gelado? Faz assim com a sua mão. Você sentiu prazer naquilo, sim ou não? Quem, porque bebeu o primeiro copo d'água e foi muito bom, quis beber o segundo e bebeu o segundo? Faz assim. Quem foi que não sentiu o mesmo prazer no segundo copo d'água que sentiu no primeiro? Faz assim. Sabe por que acontece isso? Porque a alegria é uma medida que se esvai. Alegria é um cheiro que você sente. E você lembra de uma viagem. É uma foto que você vê. Alegria é a partícula de um momento. Tem a ver com sensações. Felicidade não. Felicidade é diferente disso. Não existe oposto para a felicidade. Não existe antônimo para a felicidade. Tristeza não é um antônimo de felicidade. Tristeza é um antônimo de alegria. Do mesmo modo que não é antônimo para a vida. Mateus, o antônimo de vida é morte. Não, morte é o antônimo de nascimento. Nasceu, morreu. Não é antônimo para a vida. Vida é algo pleno. Não é antônimo para a felicidade. Felicidade é algo completo. Para você trabalhar o oposto de felicidade, você tem que colocar o prefixo in, infelicidade. Porque felicidade é algo diferente de alegria. Chegaram para Jesus e numa mensagem ele foi falar sobre alegria. Se você perguntasse sobre felicidade, se você perguntasse para o Senhor e dissesse assim, Senhor, me defina gente feliz, ele ia pregar para você Mateus capítulo 5, quando ele diz bem-aventurado, no grego ali é Macários, feliz é gente feliz. Olha o perfil que ele dá de gente feliz. Ele está dizendo, gente feliz para mim é gente que chora. Senhor, gente que chora, gente que chora. Gente feliz para mim é gente pura de coração. Senhor, pura de coração, pura de coração. Me diz mais aí para o Senhor, quem que é feliz para o Senhor? Ele, gente feliz para mim é gente que é perseguida por causa daquilo que é correto. Gente perseguida e gente que chora, Gente pura de coração, Mas o que é mais gente feliz para o Senhor? Gente feliz para mim é gente misericordiosa. A gente olhar e falar assim, não, Senhor, isso daí nem é felicidade para mim, não. Ele olhar para você e falar assim, o problema é que você está confundindo felicidade com alegria. Alegria é movido por algo externo. Felicidade é algo gerado dentro de você. Tem pessoas que vivem uma vida triste, apenas com alguns momentos de alegria. Mas tem gente que vive uma vida feliz, que pode passar sim por momentos de tristeza, mas há uma diferença entre gente triste, que de vez em quando tem bons momentos de alegria, para gente feliz, que pode passar por momentos de dificuldade e tristeza. Felicidade é algo gerado dentro da gente. Abacuque tinha essa alegria verdadeira, que é a alegria de felicidade. Ele orou dizendo, Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam os seus mantimentos, e as vacas dos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é alegria verdadeira, é felicidade, e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus quer gerar em você uma felicidade. Isso aqui é chara, é alegria verdadeira, é alegria segundo Deus, que nada desse mundo vai conseguir romper, tirar a paz verdadeira, a alegria indestrutível que Deus vai gerar no seu coração. Você pode louvar a Ele por isso? Fruto do Espírito é amor, mas não é qualquer amor, é amar como Deus ama. É alegria, mas não é qualquer alegria. É alegria independente das circunstâncias. É alegria verdadeira. Fruto do Espírito é paz. Repita comigo, paz. Deixa eu falar uma coisa para você. Prefira a paz. Tem horas que é melhor você ter paz do que ter razão. Não adianta você ganhar argumentos e perder pessoas. Viva em paz. Resolva o que está pendente na sua vida, para você viver em paz. Você lembra que a Bíblia diz no Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Isso aqui é viver em paz. Sabia que é mais fácil viver em união do que em desunião? Viver em desunião dá trabalho demais. Você tem que evitar a pessoa, você vê a pessoa fica sem jeito. Você tem que tomar café no setor de café da empresa numa hora diferente da pessoa. Você tem que tentar não acertar a hora que ela chega no culto, para você não encontrar com ela na entrada da igreja. Você vê ela na rua do centro, você vê que ela está na calçada, você vai para o outro, você faz de conta que não viu. Quando você vê ela, dá a sensação de que você quer um bueiro ali para você entrar e sumir e não encontrar a pessoa. Pensa uma coisa que dá trabalho é viver em desunião. Viver em união é bom demais. Gente cheia de Deus vive em paz.
O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, paciência. Dá uma olhada do seu lado, vê se essa pessoa é uma pessoa paciente. Tem dois termos aqui que eles são curiosos. Diga comigo, benignidade e bondade. Vamos de novo, diga benignidade e bondade. Parecem ser a mesma coisa, mas não são. Mateus, o que é benignidade? Benignidade é a intenção de fazer o bem. Bondade é a prática de fazer o bem. Benignidade é a intenção. Bondade é a ação. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero só que você seja alguém que faz o bem porque tem que ser feito. Que faz o bem porque você pensa, o que as pessoas talvez vão pensar se eu não fizer isso? Deus está dizendo, eu quero que você seja alguém que faz o bem porque tem um coração bom. Já conheceu gente que faz o bem amarrado? A vontade dele era fazer o mal. Mas ele pensa, mas se eu fizer isso aqui, o que as pessoas da minha célula vão pensar? Gente que é bondosa, mas não é benigna. O Senhor está dizendo, eu quero gerar em você não só alguém que faz o bem, mas alguém que tem um coração bom. Eu quero trabalhar não só na sua ação, mas também na sua intenção. Benignidade e bondade. Outro fruto do Espírito, diga comigo, fidelidade. Aí os últimos dois que todo mundo tem aqui, diga comigo, mansidão e domínio próprio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem quer tudo isso daqui na sua vida? Faz assim. Quer mesmo? Tem que botar uma terça. Amanhã que é terça forte, né? Hoje. Olha para cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Perceba uma coisa aqui. Você reparou um detalhe gramatical aqui? Obras da carne está no plural. Fruto do Espírito está no singular. Você pode repetir isso comigo? Diga obras, plural. Diga fruto, singular. É uma aula. Deixa eu te dar mais dois termos do grego aí. Obras aí é ergon. Anote isso. Ergon, no grego. O termo que Paulo usa, ergon. Fruto aqui é karpos. Vamos lá, repita isso comigo. Diga ergon e karpos. Ergon é o quê? Obras. Fruto é o quê? Karpos. Mateus, o que é ergon no grego? Ergon no grego é gerar segundo a espécie. Observe isso daqui. Ergon no grego é gerar segundo a espécie. Um pintor faz o quê? Pintura. Um padeiro faz o quê? Pães. Um cantor faz o quê? Canta. Um costureiro faz o quê? Costura. Por quê? O que é isso? Isso aqui é ergon. Isso aqui é gerar segundo a espécie. Karpos não é algo que eu consigo gerar como ergon. Karpos é algo que é gerado em mim. Observe isso daqui. As obras da carne é algo que eu produzo segundo a espécie. O fruto do Espírito não é algo que eu consigo gerar, mas é algo que é gerado em mim. Deixa eu te dar um exemplo disso daqui. Você está comigo aí? Diga amém. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não deixe a sua atenção distrair. Está cedo para tocar isso daí ainda, tem uns 20 minutos aqui. Não distrai a sua atenção não, olha para cá. Diga comigo, ergon e karpos. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Sem a presença de Deus na vida da gente, sabe o que a gente gera? Prostituição, lascívia, ira, intriga, dissensão, porfia, contenda, glutonaria. Tudo isso que não presta. Sem a presença de Deus na vida da gente, tudo que a gente produz é isso. Por quê? Porque isso daqui é gerar segundo a espécie, é gerar segundo a natureza caída, carne. Mateus e karpos. Karpos não é algo que eu consigo gerar. Karpos é algo que é gerado em mim. É algo que é gerado em... Sabe qual é o problema aqui? A gente consegue produzir as obras da carne sozinho, sim ou não? Sim. As obras da carne, sim. O fruto do Espírito a gente consegue produzir sozinho?
Não, porque ele é gerado na gente. Por quem? Pelo Espírito. Aí talvez você pode parar e dizer assim, Mateus, ufa, vamos lá? Diga comigo, ufa! Por quê? Porque se as obras da carne eu posso produzir em mim, mas se o fruto do Espírito eu não consigo produzir em mim, qual culpa que eu tenho? Se eu estou encontrando obras da carne na minha vida, mas não fruto do Espírito. Que responsabilidade que eu tenho. Se aquilo que eu tenho que encontrar em mim, que é o fruto do Espírito, eu não estou achando na minha vida, qual é a minha culpa nisso? Se eu posso gerar as obras, mas se o fruto do Espírito eu não consigo gerar, somente Ele pode gerar em mim. É por isso que Paulo começou esse texto aqui falando de liberdade. Deixa eu costurar a ideia aqui agora. É por isso que Paulo começou dizendo o seguinte, você não é mais escravo do pecado, agora você é livre, porque você foi feito filho de Deus. O que ele está falando é, o que é que você tem feito com essa condição de liberdade que você tem? Porque você pode direcionar essa liberdade para a carne, para o pecado, e quando você faz isso, você vai viver uma vida reproduzindo e manifestando as obras da carne. Só que você não pode produzir o fruto do Espírito, mas você pode fazer uma coisa, usar essa liberdade para viver e se encher do Espírito. Porque se você usar essa liberdade para você se encher do Espírito, estando cheio dele, ele é quem vai produzir o fruto dele em você. Você está entendendo isso? Então eu posso produzir o fruto do Espírito em mim? Não. Mas eu posso escolher preparar o ambiente para que esse fruto seja gerado. Eu posso gerar em mim amor, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, tudo isso? Não. Mas sou eu que escolho se na minha vida vai ter obras da carne ou vai ser fruto do Espírito. Sou eu que escolho se eu vou usar a minha liberdade para viver para o pecado, ou sou eu que escolho que eu vou usar a minha liberdade para encher do Espírito. Quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, aquilo ali está no imperativo, aquilo ali é uma ordem. Não é se der, se encha, não, é enchei-vos. Escolha ser cheio, busque as coisas de Deus, se encha do Espírito, porque embora você não pode gerar o fruto dele em você, se você se encher da presença dele, ele vai produzir isso na sua vida de uma forma abundante e extraordinária. Está no plural as obras da carne, mas o fruto do Espírito está no singular. Talvez você pode dizer, Mateus, são 9 componentes. Como que são 9 e está no singular? A forma mais clara da gente entender isso daqui é entendendo a dinâmica de um fruto, por exemplo, que é uma tangerina. Você chama aqui de tangerina, pocã, mexerica, qual o nome? Mexerica? Quem aqui já descascou uma mexerica? Faz assim com a sua mão. Quando você descasca ali, tem muitos gomos, sim ou não? Mas é porque são muitos gomos que é mais de um fruto? Não. São muitos gomos, mas é um fruto só. Você já abriu uma mexerica e você falou, que pena, veio só 8 gomos, faltou 2. Já aconteceu isso com você? Nunca? Comigo também não. Você já descascou uma mexerica e falou assim, que pena, veio só 5 gomos, faltou 4. Isso já aconteceu com você? Não. Por quê? Porque um fruto só é gerado por inteiro. Mateus, o que você está falando? Você pode ser uma pessoa amorosa, gente boa, paciente, mas não necessariamente ter o fruto do Espírito. O fruto não é gerado pela metade. Mateus, eu sou alguém até paciente, mas não sou fiel. Eu sou alguém até bondoso, mas sendo sincero, eu não sou benigno. Mateus, eu sou alguém até que tenho paz, mas me falta mansidão, eu não tenho autocontrole, me falta domínio próprio. Deixa eu falar uma coisa para você, o fruto não pode ser gerado pela metade. Ou eu tenho ele, ou eu não tenho ele. Ou essas características elas estão presentes em mim, ou o que eu posso ter são habilidades naturais, mas não fruto do Espírito sendo gerado na minha vida. John Stott fala uma coisa interessante aqui. Ele diz que todas essas características aqui você só encontra em uma pessoa, Jesus Cristo. Porque o fruto do Espírito sendo gerado em nós, é Cristo sendo gerado em você. É Cristo sendo gerado em você. É Cristo sendo gerado em você, para que cada vez mais você seja um discípulo de Jesus por onde você passar. Isso aqui é gente boa. Mais 5 minutos eu termino. Quem me dá mais 5 minutos aqui para falar, levante a mão assim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, vocês são gente boa demais. Mas olha para cá, eu já estou terminando.
Repita comigo, o fruto eu não posso gerar. Ele é gerado em mim. Mas diga, embora eu não possa gerar, diga, sou eu quem escolho se ele vai ser gerado ou não. Aonde é que eu escolho isso? Com o mau uso ou o bom uso da liberdade que eu tenho. Irmão, você tem que entender isso daqui. Antes a gente pecava porque era escravo. Hoje a gente peca porque a gente é sem vergonha. Você tem que entender isso. Versão, linguagem de hoje, versão 2055. Atualizadíssima. O que Paulo está dizendo é isso. O que ele está dizendo é, você não precisa mais continuar a viver uma vida pecando. Você não é escravo do pecado mais. Deixa eu repetir isso aqui para você. Você não precisa continuar mais viver uma vida pecando. Passou o seu tempo de escravidão. Você é filho de Deus. Só que voltar a pecar é pegar a liberdade e dizer, eu estou com saudade da escravidão. Aí o que acontece na vida da gente? Obras da carne. O que eu tenho que fazer? Pegar essa liberdade e dizer, que bom que eu não sou mais escravo. Hoje eu posso escolher. Eu quero escolher viver uma vida no Espírito. E o que vai acontecer? Porque eu vou estar cheio dele. Ele vai gerar o fruto dele em mim. Repita comigo, passa por mim a decisão. Sinergia. Passa por mim a decisão. Passa por mim a... Você está entendendo isso comigo? Aqui no Espírito Santo, vocês tinham um negócio chamado briga de galo. Tu já brigou briga de galo? Nunca lá em Campos? Já brigou briga de galo em Campos ou não? Mateus, como que era a briga de galo? A briga de galo, você pegava 2 galos com espora, eram galos de briga, e você apostava em um, 50 nesse daqui, esse aqui vai ganhar. O outro falava, eu boto 100 nesse daqui. O galo que ganhava, quem tinha apostado nele, levava os 150. Ok? No Alasca tinha uma coisa muito parecida com cachorros. Colocavam os cachorros para brigar, cachorros de briga. Só que tinha uma coisa interessante, numa das rinhas de briga, que era o seguinte. O dono dos animais sempre acertava quem ia ganhar. Eles chegavam uma semana e falavam o seguinte, o cachorro que vai ganhar hoje é esse cachorro aqui marrom. Qual é o cachorro que ganhava? Marrom. Ele falava, o cachorro que vai ganhar hoje é esse cachorro aqui branco. Qual é o cachorro que ganhava? O branco. O cachorro que vai ganhar hoje é esse cachorro aqui malhado. Qual é o cachorro que ganhava? Malhado. Chegaram para ele e perguntaram, mas como que você consegue acertar o cachorro que ganha e o cachorro que perde, embora os cachorros sejam seus? Ele deu uma resposta interessante. Ele disse, o cachorro que eu quero que ganhe é o cachorro que durante toda a semana eu mais alimento. Vida cristã é mais ou menos isso. Entre carne e espírito, quem ganha é quem você mais alimenta. Se o único momento que você alimenta o seu espírito é aqui, mas quando você sai daquela porta, tudo que você faz é usar a sua liberdade para a carne, para o pecado, para as tentações, para uma vida que você sabe que não é a proposta de Deus para você. Quem é que você está alimentando? A carne. Quem é que vence? A carne. Mas se você entende que você não é mais escravo do pecado, você não é mais obrigado a viver uma vida debaixo do poder e do jugo do pecado, mas Cristo te libertou e agora você é filho de Deus, quando o pecado vier, você vai clamar o sangue de Jesus, vai fugir do ambiente do pecado, Deus vai te dar graça, você vai correr para a oração, vai colocar um louvor, vai edificar a sua fé, vai pedir ajuda a Deus, vai alimentar o seu espírito. Quem é que vai ganhar na sua vida? O Espírito, porque quem ganha é quem você mais alimenta. Tem um insight, uma ideia sobre o batismo de Jesus fantástica nisso. A Bíblia diz que Jesus, após ter ficado 40 dias, após ele ter sido batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e ficou ali por 40 dias. Só que é uma coisa curiosa aqui, a Bíblia diz que quando ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito. Você pode repetir isso comigo? Diga, Jesus, sendo batizado, diga, foi cheio do Espírito. E após isso a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Repita isso comigo, foi cheio do Espírito, diga, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente aqui? Aquilo que te enche te conduz. Jesus foi cheio do Espírito e foi conduzido pelo Espírito.
Se você vive uma vida cheia da carne, você vai ser conduzido para as obras da carne. Se você vive uma vida se enchendo do Espírito, você vai ser conduzido para o Espírito de Deus gerar o fruto dele em você. Mas eu fecho aqui com um ponto. Deixa eu apresentar para você uma receita bíblica. Abra sua Bíblia comigo aí. Livro dos Juízes. Juízes 4. Repita comigo: aquilo que me enche, me conduz. Diga: e quem me enche é quem eu mais alimento. Juízes 4. Tem uma coisa na Bíblia, ou uma forma de você interpretar a Bíblia, chamada tipologia. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga tipologia. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre aquilo que é chamado de sombra das coisas futuras. Vamos lá, diga sombra das coisas futuras. Deixa eu te dar um exemplo disso. Você tem, por exemplo, no sacrifício do cordeiro, ok? O dia da expiação, o cordeiro que era imolado, aquilo ali era um tipo de Cristo. Quando João vê Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que aquele cordeiro do dia da expiação era? Sombra das coisas futuras. Sombra das coisas futuras. Benjamin Walfrid, que foi um teólogo norte-americano, ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: o Antigo Testamento é uma casa, com toda a mobília, ok? O Novo Testamento é a mesma casa, com a mesma mobília. Não há nenhuma mobília, não há nenhum móvel que você tenha no Antigo Testamento, que você não encontre ele no Novo. É a mesma casa, com a mesma mobília. A diferença é só uma: no Antigo Testamento, a luz está apagada. No Novo Testamento, a luz está acesa. Então aquilo que a gente olha no Novo Testamento, e a gente não consegue ter clareza de para que é que isso aponta, qual o significado disso, no Novo Testamento você entende, apontava para Cristo. E quando você compara, por exemplo, o livro de Levíticos com a carta aos Hebreus, você vê como que aquilo se completa. Por quê? Eram sombra das coisas futuras. Construído esse entendimento, olhe para isso daqui. Deixa eu apresentar a você esse texto sobre uma visão tipológica. Juízes 4, verso 1. Você encontrou aí? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, diga comigo Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, diga comigo Sísera, que então habitava em Arosete e Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Verso 14. Disse então Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti? Assim Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou a Sísera, todos os seus carros, todo o seu exército, ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Verso 16. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete e Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar nenhum sequer. Verso 17. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, diga comigo Jael, mulher de Eber-Queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber-Queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Verso 19. Então ele disse: tenho sede. Olha o que Sísera disse: tenho sede, dá-me, peço-te de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. Ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e perguntar: há aqui alguém? Responda que não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca na tenda, e lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto ele estava carregado de um profundo sono, e muito cansado. E ela cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou por terra, até que tocou a terra, e assim ele morreu. Se você achou muito estranho o texto aqui também, diga amém. A grande maioria de nós. Essa mulher aqui parece uma terrorista. O camarada chegou pedindo socorro, fugindo, o exército está derrotado. Pede um pouco de água, ela dá leite, o camarada dorme, ela pega uma estaca e fura o crânio dele, até afundar essa estaca na terra. Isso aqui é quase um serial killer.
Mas deixa eu mostrar para você uma visão tipológica disso daqui. Israel aqui é o povo de Deus. O povo de... Quem é o povo de Deus na nova aliança? A igreja. Jabim aqui é o inimigo de Israel. É o inimigo do povo de Deus. Quem é o símbolo, o tipo do inimigo do povo de Deus na nova aliança? Diga comigo, o diabo. Estou construindo uma visão tipológica, interpretando esse texto sobre a simbologia de sombra das coisas futuras. Jabim é rei, mas ele tem um homem que trabalha para ele, que é o general do seu exército. O nome dele é Císera. Qual o nome? Císera. Entenda Císera aqui, nesse confronto entre carne e espírito, como um tipo da carne. Porque todas as vezes que Císera vence, quem é que vence? Jabim. Todas as vezes que a carne ganha, quem é que ganha? O diabo. Císera está em uma guerra. E eles começam a perder a guerra. Só que Císera foge e entra dentro da tenda de uma mulher. Entenda essa mulher como um tipo da igreja. O nome dela é Jael. Qual é o nome dela? Quando ele entra dentro da tenda de Jael, ele tem duas coisas que ele fala para Jael. Em primeiro lugar, tenho sede. Tenho. Se tem uma coisa que a carne tem, escute isso, é sede. O problema é que a carne da sede é insaciável. Se o pecado vem, se você está acostumado a saciar a sede da carne, amanhã ela vai querer mais. Ela não vai se contentar com aquilo que você deu hoje. Ela vai querer mais amanhã. Depois da manhã ela vai querer mais ainda. Até que ela escraviza a vida, domina o coração, arranca a pessoa para longe de Deus. Se tem uma coisa que a carne tem, é sede. Primeira coisa, tenho sede. Segunda coisa, ele diz o seguinte para Jael: coloca-te à porta da tenda, e se alguém passar e perguntar, tem alguém aí? Responda que não. Isso é tudo que a carne quer fazer com você. Ela quer dominar a sua vida, controlar o seu coração, dominar suas decisões, governar os seus instintos. E quando alguém passar por você e dizer, está tudo bem, estou sentindo você tão estranho, não tenho visto mais você nos cultos, não vejo mais empolgação em você nas células. Depois de um tempo você parece que esfriou um pouco espiritualmente. Está tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? Tem alguém aí? Tudo que a carne quer é que você diga, não, é só um momento que eu estou passando. É só uma fase. É só esse cenário que a igreja está vivendo. Mas fica tranquilo que daqui a pouco eu volto. Tudo que a carne quer é controlar, dominar, que você sacie a sede dela. E quando alguém tenta te ajudar e dizer, está tudo bem, tem alguém aí? Tudo que ela quer é que você fala, não, é só um momento que eu estou passando. Está tudo bem comigo, não tem ninguém aqui. Isso é terrível, sim ou não? Só tem uma forma de você vencer. Quantas formas? A única forma de você vencer a sua carne é você fazer com a sua carne o que Jael fez aqui com Císera. Porque Jael está recebendo uma proposta de Císera, porque Císera quer controlar. A carne quer ser abastecida e a carne não quer ser percebida. A carne quer ser abastecida e a carne não quer ser exposta. A carne quer ser abastecida, mas ela quer dominar e ela não quer ser confrontada. Mateus, como que eu venço essa guerra contra a minha carne? E como que eu faço para me parar de fazer uso da má liberdade, da boa liberdade que eu tenho, mas que eu estou usando para o mal? Eu estou usando a liberdade cristã para viver para o pecado. Eu sei que eu não sou mais escravo do pecado, mas a minha vida está dominada, está totalmente inclinada para isso. Como que eu faço para vencer isso, Mateus? Jael dá uma receita para a gente aqui. A Bíblia diz que Císera pediu o que para Jael? Diga comigo, água. Pediu o quê? Porque a carne sempre tem sede. O que foi que Jael deu para Císera? Água. Deu o quê? Guarde isso. A única forma de você vencer a sua carne é você decidir não dar mais para ela aquilo que ela te pede. A única. Se você continua abastecendo o que ela quer, você fortalece ela. Se você continua cedendo nas tentações, você abastece ela. Mateus, o que eu tenho que fazer? Você tem que dar um bleque nisso. Você tem que dizer, o Senhor me libertou pelo poder da sua palavra. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não preciso viver uma vida mais refém de culpa.
Eu não preciso lidar mais uma vida lidando com a acusação do diabo contra a minha mente e como a minha consciência, porque eu tenho feito mau uso da liberdade cristã que eu tenho. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou filho de Deus. É burrice eu querer viver uma vida, continuar pecando nas áreas que Cristo já me libertou delas. O que eu faço? Pare com isso hoje e diga: eu não vou dar mais para a minha carne aquilo que ela me pede. Basta. Só que a questão não é só você não dar para ela o que ela quer, é você dar para ela o que ela não quer. Porque se você foge do pecado, mas não usa esse tempo para Deus, você está enfraquecendo a carne, mas não está fortalecendo o espírito. Não é não só alimentar a carne, não alimentar a carne, é passar a alimentar o espírito. Está entendendo isso? Eu estou encerrando aqui com uma alegoria para você. A santificação, ela é um processo. Você pode repetir comigo? Diga: a santificação, ela é um processo. Se você lida com alguma área da sua vida que a carne vem com sede, você tem dado água para ela, se amanhã, quando ela vier com sede de novo, você vai dizer: chega, ela vai gritar dentro de você. Mas se você entender que você é livre, que você não é mais escravo do pecado, e que você não precisa mais se subjugar a ela, sabe o que vai acontecer? Você vai vencer. Depois da manhã, sabe o que vai acontecer? Ela vai vir de novo. Mateus, o que eu tenho que fazer? De novo pedir forças a Deus, e entender: eu não vou alimentar a minha carne, eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer ela de novo. Só que depois da manhã, ela vai vir novamente. Sabe o que vai acontecer? Você tem que parar e você tem que dizer: eu não vou te dar de novo o que você quer, carne. Eu não vou de novo abastecer a sua sede de carne. A minha língua vai ser só para glorificar a Deus. A minha vida, a minha mente, o meu coração não vai ser para satisfazer você, pecado. Deus já me libertou de você. Eu não sou mais seu escravo. Eu não sou mais sua escrava. Cristo me fez livre. Eu sou um filho livre, liberto de Deus. Aí você diz não para ela. Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer ela. No quarto dia ela vai vir de novo. Daqui 30 dias vai ser muito mais fácil você vencer ela do que amanhã. Por quê? Porque santificação é um processo. Santificação é vencer um dia de cada vez. Santificação é triunfar um dia de cada vez. Eu creio que uma palavra tem o poder de mudar um destino. Eu creio que uma palavra tem o poder de libertar uma pessoa de uma prisão. Eu creio que uma palavra tem o poder de fazer a mente que estava cativa pelo pecado entender que agora ela é livre. E ela pode sim viver uma nova vida. Eu creio que hoje pode ter sido o último dia que o pecado ainda tentou fazer você pensar que você era escravo dele. Eu creio que Deus está gerando no seu coração um entendimento de que você é filho, você é livre. Você não é mais escravo. Que você consegue sim produzir as obras da carne. Mas em vez de você destinar a sua vida para a carne, você pode fazer o bom uso da liberdade cristã e decidir viver uma vida cheia do Espírito. E o Espírito de Deus vai gerar o fruto dele em você. E você vai perceber que isso vai sendo um processo. E você vai sendo aperfeiçoado de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória, até chegar à estatura de um varão perfeito, de um homem e de uma mulher, que vai alcançar essa bênção em Deus. Eu estou concluindo essa palavra, dizendo para você: você é livre. Deus quer gerar o fruto do Espírito em você. Fica de pé comigo. A vida cristã passa por isso. A vida cristã passa por entender que eu sou filho, que eu sou filho. E porque eu sou filho, eu sou livre, E porque eu sou livre, eu não sou mais escravo do pecado. Eu e você podemos viver uma vida para Deus. Só que Paulo começa dizendo: não despreze o fato de que você foi chamado à liberdade cristã. Eu quero orar agora com pessoas, com alunos que sabem que são livres, que sabem que não são escravos.
que a melhor coisa que você pode fazer é usar essa liberdade para escolher viver uma vida para Deus. Gente livre é gente que escolhe. Você pode repetir isso comigo? Diga: gente livre é gente que escolhe. Faça boa escolha. Mateus, é fácil? Não, não é fácil, mas é necessário. É o melhor caminho. Não é o mais fácil, mas é o melhor caminho. Porque santificação é um processo. Santidade é o destino, santificação é o caminho. Vamos lá? Diga: santidade é o destino, santificação é o caminho. Deus vai gerar o fruto dele na vida da gente. Essa palavra valeu para você? Coloque sua mão no seu coração. Senhor, eu me junto agora em oração com quem está presencialmente nessa aula, com quem está pela transmissão, por quem vai ouvir essa gravação. Que essa palavra seja uma palavra de libertação sobre mentes que talvez estavam cativas, oprimidas, reféns de uma vida escrava do pecado. Não porque não eram livres, mas porque não perceberam ainda que foram libertadas. Senhor, que o Senhor gere em nós responsabilidade, temor, para que uma vida que glorifique a Ti seja gerada na gente. Que não sejam encontradas em nós as obras da carne, mas que seja produzido em nós o fruto do Espírito, e que a sua vida em nós produza em nós a natureza pela qual o Senhor nos chamou e nos escolheu para vivermos. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um sorriso para alguém perto de você e diga: você é livre, você é filho, Deus tem uma vida melhor para você. Amém? Pastor Rodrigo, muito obrigado.